A paz do Senhor para os irmãos. O nosso texto é em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler do versículo 31 ao 36. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 ao 36, eu estou lendo na versão NVI. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Que a tua palavra seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode se assentar. O tema da nossa meditação hoje é Jesus Cristo, o libertador. Existe um argumento muito usado pelos ateístas naturalistas que diz mais ou menos assim: as pessoas, quando estão fracas, quando estão tristes, quando estão com algum problema sérios, seja de perca, de enfermidade, não estão se sentindo muito bem, então essas pessoas estão tão carentes que elas precisam de uma religião, elas precisam acreditar em um Deus, elas vão até Cristo, porque elas estão vulneráveis, porque elas são vulneráveis ou estão passando por um momento de vulnerabilidade. Esse argumento é muito conhecido. Mas em um mundo cheio de problemas, em um mundo cheio de crises, será que esse argumento está sendo sincero? Será que essas pessoas que buscam Deus são as únicas fracas? São as únicas que passam por problemas? São as únicas que sofrem do mal da raça humana? Eu acho que não. Essas pessoas que dizem isso, elas também são. Mas talvez elas estão em uma situação muito pior do que aqueles que admitem tal vulnerabilidade. Porque, se formos sinceros conosco mesmo, todos nós, seres humanos, vez por outras, estamos enfrentando dificuldade. Jesus, certa vez, ele diz uma palavra para várias pessoas de contextos diferentes, de situações diferentes. Por exemplo, para o jovem rico que procura ele em busca de ter vida eterna, Jesus disse assim: ouvindo Jesus, lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Lucas 18, 22. Para o Simão, lá na casa dele, quando ele recebe Jesus para uma refeição, Jesus diz assim a esse homem:
Jesus, se dirigindo ao fariseu, lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. E isso está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 40. Mas o Senhor respondeu também para uma mulher que chamava Marta, uma amiga dele, discípula dele. E ele disse assim para ela: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mateus 10, 41 e 42. Em todas essas respostas, Jesus afirma que temos problemas a ser resolvidos, mas geralmente não conseguimos identificá-los com precisão, com clareza. O fariseu Simão, ele não consegue ver que ele tem uma dívida que precisa ser paga. O jovem rico, ele não consegue ver a princípio que ele tem um Deus muito maior do que o Deus das Escrituras. Mas depois de enxergá-lo, parece que ele sai triste, sem poder resolver o problema. Já Marta conhece a Cristo, é discípula dele, mas também está enfrentando um problema, uma ira, uma impaciência, e também precisa de libertação. É claro que não são nos mesmos níveis, mas também precisa de libertação. Existe um livro escrito pelo pastor teólogo Charles Spurgeon, que ele conta uma história de um grande avivalista. O seu nome é George Whitefield. Spurgeon, ele começa assim: talvez você conheça a história de Whitefield, que sempre que se hospedava na casa de alguém, costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família anfitriã, pessoalmente com cada um deles. Entretanto, certa vez, pernoitou na casa de um coronel que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Whitefield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão encantado com as qualidades do bom coronel, de sua esposa e de suas filhas, que achou muito difícil lhe dizer que tinham que tomar uma decisão com respeito a Jesus. Algo que não teria sentido se eles tivessem sido menos amistosos. Ali, ele ficou por uma semana. E durante sua última noite, o Espírito de Deus o visitou, de modo que não conseguiu dormir. Essas pessoas, disse ele, têm sido muito amáveis comigo. E eu não tenho sido fiel com elas. Tenho de dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então, se levantou e orou. Após orar, ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia: não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo parecia dizer-lhe: não saia daqui sem antes avisá-los do perigo. Finalmente pensou em um artifício e orou, a fim de que Deus aceitasse sua ideia. Ele pegou o seu anel e escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losangos do vidro da janela de caixilhos de chumbo: falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar com a família, mas seguiu seu caminho, orando muito pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora de Whitefield, disse: vou até o quarto do hóspede, pois quero ver o lugar em que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu o que ele tinha escrito na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente, com a convicção do arrependimento. Ah, ela exclamou, pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que, por onde quer que ele passe, argumentava com seus anfitriões. Mas agora percebo que ele foi amável conosco, falando-nos dessa maneira agradável. Em seguida, chamou suas filhas: subam, meninas, vejam o que o homem de Deus escreveu na vidraça. Falta-lhes uma coisa.
Chame seu pai. O coronel subiu ao aposento de hóspede e também leu a frase: falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama, onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram o que lhes faltava, e toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus Cristo. Spurgeon, ele conta ainda no livro que uma das irmãs que congregava ali, junto naquela igreja com ele, ela ainda guardava com recordação uma lembrança da onde Whitefield tinha escrito: falta-lhes uma coisa. Diz que aquilo era um tesouro da família, pois foi por causa daquela pequena mensagem que toda aquela família encontrou-se com Cristo. Pois bem, o texto que nós lemos começa com uma preparação para a verdadeira liberdade. Em primeiro lugar, o texto lido começa descrevendo algo que antecipa a liberdade que Jesus pode dar. Diz assim o texto, 8:31, parte A. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. É bom lembrar que João, ele é um evangelista. Ele está escrevendo para o seu povo. Ele quer que o seu povo creia em Jesus. E ele usa todo o evangelho para evangelizar não somente os judeus, mas outras pessoas. E ele conta várias histórias de como as pessoas chegam a uma fé salvadora. O texto diz que esses discípulos que estavam ouvindo um sermão de Jesus, o capítulo 8, tinham crido nele. Mas quando nós voltamos um pouquinho, poucos versos antes, o que parece é que esses ouvintes não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava lhes dizendo. Por exemplo, a sua Bíblia está aberta? Volte comigo. Alguns versos antes do 31, por exemplo, no verso 24 do capítulo 8, diz assim: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. O verso 27 diz assim: eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai, que o Pai lhe havia enviado. E o verso 29 diz assim: aquele que o enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito isso, muitos creram nele. Mas essa fé não é uma fé que levou a um entendimento correto daquilo que Jesus está falando. Veja, é um passo, é um primeiro passo. Mas precisa haver mais coisas para que essa fé seja uma fé salvadora. Quando lemos alguns versos anteriores, percebemos que Jesus está se identificando com os seus ouvintes, mas eles não estão entendendo o que ele está dizendo. Essa fé inicial que eles agora crê, não é aquela fé salvadora que nós encontramos em tantos lugares na Bíblia, por exemplo, em Efésios capítulo 2:8, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mesmo que essa confiança inicial não seja uma fé salvadora, ela é necessária para que a libertação acontecesse. É um primeiro passo. Qualquer pessoa pode dar esse passo. E é assim que acontece com todos os discípulos de Cristo. Qualquer um. Todos podem dar esse passo. Até mesmo aqueles que têm uma fé salvadora. Se vocês se lembram desse evangelho, logo no início, João conta a história dele como discípulo. Conta a história do seu companheiro André como discípulo. Sabe como tudo começou com João? Ele e André, eles seguiam o Batista, o João Batista. E o João Batista preparava o caminho para o Senhor. E um dia Jesus passou. E o João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João e André, João não se identifica claramente, eles ouviram isso, então eles correm atrás desse Cordeiro e falam: Rabi, que quer dizer mestre, onde você assiste? E Jesus diz para eles: vem e vê.
E eles vão e vê onde Jesus está morando e fica com eles até as 4 horas da tarde. Quando eles saem dali, o que acontece? André, irmão de Simão, corre até Simão e fala: Simão, encontremos o Messias. Você viu como que acontece? Está sendo apenas um primeiro passo, um primeiro contato. Então Simão vai também e vê, ele fala: Simão, filho de João, você se chamará Pedro. E assim começam a acontecer as coisas. Depois tem o Natanael, e depois outro e outro, e eles começam a dar esse primeiro passo, como qualquer pessoa é capaz de dar. Isso tudo é o início, mas é de suma importância. O que acontecerá no futuro é o resultado desse primeiro passo. O que nos possibilita agora estar lendo e meditando nesse evangelho hoje é o resultado de uma fala de João Batista a respeito de Jesus, identificando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ouvida por um judeu, um jovem discípulo de Batista, que seguindo Jesus inicia sua peregrinação, desfrutando de uma vida de sentido, alegria e liberdade. Mas, infelizmente, nem todos terminam como o João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Nem todos. Muitas pessoas, eles não vão perseverar. Muitas pessoas, eles vão voltar atrás. Muitas pessoas, eles vão deixar de seguir a Jesus. Parece que João está nos mostrando que a fé frágil é aquela que não ouve com atenção, ou quando ouve algo que não entende ou discorda, desiste do discipulado. Isso já aconteceu algumas vezes nesse evangelho. Vocês vão se lembrar. Lembra do capítulo 6 do evangelho de João? Capítulo 6, versículo 60. Jesus faz um discurso duro quando ele diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Em outra coisa, não pode ser salvo. Vocês não podem conhecer o Pai. Diz que esse discurso foi, quando fala duro essa palavra, nós não entendemos nada. Parece uma loucura. Será que Jesus está ensinando canibalismo? Será que é isso? Bom, não era exatamente isso. Mas essa palavra fez que muitos discípulos abandonaram. Bom, eles deram o primeiro passo, vieram até Jesus. Porém agora, eles, por causa de não entenderem, não passar na garganta esse argumento, muitos abandonaram. Então reduziu-se assim grandemente os discípulos de Jesus nessa época. Todos deram o primeiro passo? Deram, mas desistiram. O que fez eles desistir é que eles não conseguiram entender plenamente. Mas quando o discurso estava tão difícil, ao ponto de muitas pessoas estar saindo, Jesus ainda incentiva os próprios: se vocês não querem ir também. Não é diferente de mestres que querem muita gente do lado? Um mestre, e hoje vocês veem muitas pessoas assim que querem agradar multidões e querem que as multidões estejam do lado, ele faz de tudo para não perder seguidores. Não incentiva eles a abandonarem. Mas é isso que Jesus faz. Por que ele faz isso? Porque enquanto a pessoa não entende quem ele é, não existe libertação. Enquanto a pessoa não entende a sua mensagem, não pode ser liberta. E quando a pessoa está rejeitando os seus ensinamentos deliberadamente, como ela pode ser liberta? Então Jesus, ele não quer, nas fileiras do discipulado, alguém que não leva a sério o que ele ensina. Vocês não querem ir embora também? Podem ir. Mas Pedro diz uma palavra interessante. Existe um lugar para onde nós podemos ir? Onde nós encontraremos libertação, esperança, salvação? Pedro reconhece: não, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não existe outro lugar para onde nós deveremos ir. Bom, eles perseveram. E é isso que nós introduzimos o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto é o método de Jesus para a libertação. Eu não sei se você gosta de método. Método vem da palavra passo a
passo. Mulheres, às vezes, elas são boas nisso. Se você pede para uma mulher que gosta de cozinhar a receita de um bolo, de uma lasanha, de uma comida especial, e fala assim para ela: você pode me dar a receita disso aqui? Eu quero um passo a passo. Então, se ela for boa, ela vai te dar um passo a passo, mas que se você não seguir esse passo a passo, você coloca tudo a perder. Olha, o forno deve estar aquecido em tantos graus. Olha, a mistura deve ser assim. Você tem que bater tantos minutos. Olha, não passe, senão vai desandar. Depois que você faz, se sair legal, você fala: olha, que bacana. Se sair ruim, você vai lembrar aonde que eu errei. E você vai no passo a passo e fala: foi aqui, ó. O forno estava frio. Foi aqui, eu não... Bom, e assim para todas as outras profissões. Jesus vai ensinar um passo a passo para a libertação. E o texto é a continuação do verso 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse é o passo a passo infalível de Jesus. Não existe como dar errado se você seguir o passo a passo dele. Com isso, ele quer dizer que, de todas as vozes ouvidas no mundo, seus ensinos devem ter o filtro de tudo. De tudo que você já ouviu. Não importa quantas pessoas você já ouviu. De tudo que você já leu. Não importa quantos livros você já leu. De todas as mensagens ouvidas nas redes sociais. Eu não sei quanto você ouve. O filtro fundamental é: o que Jesus disse sobre isso? Por quê? Porque se o que ele está falando é verdade, você não pode perseverar se você de alguma forma falar: não, eu não concordo com Jesus nesse ponto. Não tem como você chegar na libertação. Aqui eu penso de acordo ou diferente do que Jesus está ensinando. Não haverá libertação. Porém, isso não será fácil, principalmente quando Jesus disser algumas coisas difíceis, que chocam com suas crenças, com os seus preconceitos, aquilo que você acredita ser verdade. Mas se você permanecer, mesmo quando suas convicções são desafiadas, se tornará um discípulo dele. Só então conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Esse é o primeiro passo. Quantas pessoas, meus irmãos, jamais vão desfrutar da liberdade? Porque eles sempre rejeitam os ensinos de Jesus. Mesmo dentro de igreja. Mesmo pessoas que frequentam a igreja. Quantos você já viu? Você cita as escrituras, palavras de Cristo, ele fala: não, se a gente for fazer tudo ao pé da letra, aí a gente não vive. Se a gente for seguir a regra do jeitinho que é, aí não dá para viver. Será mesmo? Será que Jesus falou alguma coisa que nós não precisamos ou não devemos seguir passo a passo? Em segundo lugar, conhecer a verdade. Sobre o quê? A verdade sobre quem Jesus é. A verdade sobre quem você é. A verdade que me diz de onde vim, onde estou e para onde vou. Tudo aqui é importante, mas uma vez que compreendemos quem Jesus é, as outras coisas serão bem mais fáceis de aceitar. Mas, você pode me perguntar: quem Jesus é? Bom, o Evangelho de João, o evangelista João, a preocupação dele do início ao fim é mostrar para vocês quem Jesus é. Porque uma vez que você compreende a identidade de Jesus, é fundamental para você ser livre, para você ser salvo, para você desfrutar a vida que Ele tem para você. Mas quando muitas pessoas dizem conhecer Jesus, mas quando você começa a conversar com elas, não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus das Escrituras. Deixa eu lhe dar um exemplo. Você pode conversar com um muçulmano e ele vai falar para você do profeta Isa, Jesus.
mas não é o Jesus das Escrituras. É um profeta pequeno. Maomé é o grande profeta. Jesus é um profeta. Quando você conversa com os testemunhos de Jeová, eles vão falar para você sobre Jesus, mas um Jesus com D minúsculo, eu acho que não pode nem ser considerado como o Jesus das Escrituras. Não é isso que João faz para nós. Do início ao fim, ele reúne uma multidão de textos dizendo quem Jesus é. Eu selecionei alguns, vamos dar uma olhada. No Evangelho de João 4:26, ele diz assim: então Jesus declarou para a mulher samaritana: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João 6:35, ele diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. João 8:12, ele diz, falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8:24, ele diz: eu disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Em João 8:28 diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço exatamente o que o Pai me ensinou. João 8:58, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Em João 10:11 ele diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em 11:25 Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em 14:6 ele diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você voltar uma página da sua Bíblia, ainda está bem explícito aí, no último dia da festa, olha o que Jesus diz. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso faz toda a diferença. Graças a Deus por isso. O que todos esses versos querem dizer? Por que João ele repete isso categoricamente do início ao fim do seu evangelho? Bem, isso quer dizer uma coisa. João ele quer inculcar na nossa cabeça uma coisa. E que coisa é essa? Que Jesus é o Deus conosco. Que Jesus é aquele que veio do Pai habitar conosco. Que Jesus é o Emanuel. E meus irmãos, eu não sei se vocês muitos aqui leem na igreja. Quando vocês leem os teólogos, e os teólogos estão ensinando sobre a deidade de Jesus, que é a sua divindade, dizer que ele é Deus, eles usam as Escrituras, eles usam vários textos, eles usam argumentos, mas quase todos os teólogos que estão ensinando, fazendo teologia e provando para os seus leitores e seus ouvintes que Jesus é Deus, quase todos que eu já li, eles vão citar um autor chamado C.S. Lewis. E por que eles citam C.S. Lewis nessa prerrogativa ou nessa doutrina? É porque C.S. Lewis ele entendeu basicamente o que significa crer em Jesus de outra forma, diferente das Escrituras. E o Lewis ele entendeu que se você ler corretamente a sua Bíblia, Jesus nunca deu lugar para isso. E ele não esperava isso de ninguém. E é exatamente por isso que ele foi morto. Por que vocês vão me apedrejar? Certa vez Jesus disse para os judeus:
Por alguma coisa boa que eu fiz? Qual? Por qual das coisas más que eu fiz vocês vão me apedrejar? Não, não é nenhuma coisa má que você fez, não. Mas pelo simples fato de você ser um homem, você se comporta como Deus. Bom, se eu estou fazendo as mesmas obras do Pai, por que vocês não creem? Bom, o argumento de Lewis é assim. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Sabe qual é a tolice? Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então ele é um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então, poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essas conversas mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deixou essa alternativa, nem tinha a pretensão de dizer. Esse é o tipo de argumento que leva uma pessoa que entende o que Jesus está dizendo, que entende o que Jesus está falando. Bom, ele é Deus. 3. Os ouvintes de Jesus julgam ser livres. Esse é o argumento. Aí, no verso 33. O verso 33 diz assim: eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Cara, você lembra do método? Jesus acabou de ensinar o método. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão verdadeiramente os meus discípulos. Segundo passo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os caras já dão um passo: não quero, isso daí eu não quero. Eu sou livre. Como assim você está dizendo que nós seremos livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos já livres. Será que os judeus, o que está passando na cabeça desse povo? Alguns teólogos, eles argumentam assim: nossa, mas como esses homens são de dura cerviz? Eles nunca foram escravos de ninguém. Será que eles esqueceram do tempo no Egito? Será que eles esqueceram dos assírios? Será que eles esqueceram da Babilônia, da Síria? Será que eles esqueceram que eles são súditos escravos de Roma? Como assim? Nunca fomos escravos de ninguém. Bem, o que parece é que eles não estão tão fora de si. Não é possível. A história sua é recheada que vocês passaram muito tempo em cativeiro. Hoje mesmo nós vemos eles aqui, Jeremias falando, foram para o cativeiro 70 anos. Então, o que será que está passando? O Donald Carson, ele explica da seguinte forma: é improvável que a objeção deles signifique que nunca estiveram em sujeição política a ninguém. E o Egito, a Síria, Babilônia, Grécia, Síria e Roma, todas essas nações tinham mantido os judeus em cativeiro político. É muito mais provável que os judeus estejam falando de liberdade e privilégio interno e espiritual. Assim diz que o Rabi Akiba afirmou que todos os israelitas são filhos de reis, isto é, os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os judeus se consideravam filhos do reino e Jesus sabia disso. Ao ponto que Mateus capítulo 8
versículo 12, se me falha a memória, Jesus disse assim: e muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora. Eles se entendiam e se achavam que ser descendente étnico de Abraão dava a liberdade e o direito de, mesmo estando debaixo de um império, eles serem livres. É por isso que eles dão um passo atrás. Como assim nós seremos livres? Nós já somos filhos de Abraão. E aí você entende por que Jesus, no verso 37, diz assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Era isso que eles estavam pensando. Eu sei que vocês são descendentes étnicos. Mas sabe de uma coisa? Se isso for somente um apelo de raça, que só for uma linhagem étnica, e quando vocês não entendem que se você peca, se você é um pecador, existe um outro Senhor que domina a sua vida, vocês não entenderam que vocês são escravos. Vocês são escravos. Bom, daqui para frente, meus irmãos, e depois eu quero que vocês leiam todo o capítulo 8, o negócio vai ferver. Já esses discípulos já dão um passo para trás, já fala, ele está louco, não, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Vocês não são filhos de Deus. Então, é a tristeza de você cair na segunda parte do método de Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra, eles não vão permanecer, não vão aceitar. Sabe por quê? Porque julgam ser livres. Será que isso é diferente nos nossos dias? Quantas pessoas não acham que, por causa dos seus status, ou por causa de onde congregam, ou por causa da sua família, ou por causa do seu nome no hall de membros, eles são livres? Não, eu já sou livre. Você é livre? Eu já sou livre. Jesus te libertou mesmo? Sim. Você permanece na palavra dele? Precisa? É um requisito fundamental. Requisito fundamental. Enquanto milhares e milhares de pessoas cercam igrejas, domingo após domingo, ano após ano, mas nunca desfrutam da liberdade que Deus pode dar, porque em algum momento ele não permaneceu na palavra. Assim aconteceu com os judeus. Mas, graças a Deus, não foi com todos. Nós não somos antissemitas. Muitos judeus ouviram e creram. O evangelista que nós estamos lendo é um deles. Muitos discípulos, aonde nós aprendemos, é um deles. Ouviram, mesmo tendo dificuldade. Você acha que era fácil para um judeu do primeiro século ouvir as expressões de Jesus? Perdoados estão os seus pecados. Nossa, antes que Abraão existisse, eu sou. É fácil gente, para outras raças, como o Lewis vai falar mais daqui um momento, num outro argumento, é fácil isso. Mas para um judeu que entende que Deus é totalmente santo e fora da criação, que Deus é transcendente, que Deus está acima de tudo, para ver um homem pisando ali e dizer: eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Se vocês morrerem sem reconhecer que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. É fácil para um judeu do primeiro século? Por isso que você entende Tomé. Foi difícil. Mas graças a Deus que aqueles perseveraram. Sabe, mesmo quando o fiozinho estava arrebentando, nós achávamos que ele era a redenção. Sabe quando o fiozinho já estava nas últimas? Mas quando viram ele, falou: é ele mesmo. Graças a Deus. O próximo passo está aí no verso 34. Em quarto lugar, eis o nosso maior problema. Se eu dissesse para você, qual é o nosso maior problema? Você saberia me responder? Qual é o seu maior problema? Qual é o meu maior problema? Qual é o maior problema da raça humana? Pecado. É 3 sílabas, facinho de dividir. Pecado.
Esse é o nosso maior problema. E é isso que Jesus vai falar do verso 34 e 35. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Geralmente, quando se fala em pecado, quase que sempre as pessoas pensam em uma desobediência moral que nós cometemos. Quase sempre as pessoas pensam em alguma coisa que ela fez. Isso lhe vem na mente. Pecado, é isso. Mas, além de pecado ser isso, é muito mais do que isso. Para você entender pecado, lembre-se, ou tente visualizá-lo como uma lei que domina tudo dentro do seu ser. Como algo que era externo, mas quando passou a habitar a humanidade, infiltrou em todas as faculdades dos seres humanos. Existe um filme que está sendo popular, famoso aí, que eu acho que todos vocês ouviram, Divertidamente Mais, ou Divertidamente, é esse o título do filme. É um filme infantil, onde os atores, uma menina chamada Riley, ela está crescendo e eles identificaram dentro do ser dessa menina como as emoções trabalham dentro dela, como que acontece. Então eles personificaram uma personagem que chama alegria, um personagem que chama raiva, tédio, ansiedade, nojinho, medo, vergonha, inveja. E isso é o que domina todas as atitudes, tenta proteger e tal, e tal, e tal. E para aqueles que têm um conhecimento bíblico, é bacana. Para aqueles que não têm, eu acho que ele pode ser perdido, ou se perder nisso, que achar que nós sempre fomos assim. Mas quando você lê Gênesis capítulo 3, a única coisa que habitava dentro dos nossos ancestrais, antes do pecado, era alegria, paz, gozo, felicidade, bem-estar. Não existia algo fora que era mal. Todo o tempo em que Adão e Eva viveu sendo criados por Deus, eles viviam nesse gozo, desconhecendo o que é maldade. Mas quando você lê os primeiros versos de Gênesis capítulo 3, e depois que Adão peca, Eva peca e desobedecem a Deus, qual foi a primeira coisa que eles sentiram? A percepção de que estavam nus. Ué, alguma coisa mudou. Eles sempre estiveram assim. Agora eles estavam nus. O que aconteceu logo após? Vergonha. O que acontece agora? Eu tenho que encobrir a minha nudez. Tentaram fazer folhas de figueira para cobrir. Quando eles ouviram Deus chamando, Adão fala mais tarde: eu ouvi a sua voz e eu me escondi. Medo. Por quê? Porque eu descobri que eu estava nu. Deus falou: mas quem disse que você estava nu? Eis aqui, você percebe que essa lei do pecado agora já habitou dentro de nós. Todas as nossas faculdades, mental, racional, todas as nossas emoções agora, elas estão bagunçadas. Essa é a escravidão. Essa é a escravidão, é o nosso maior pecado. Não tem como você tirar isso dentro de nós. Depois que eles pecaram, todos agora os que vêm, eles nascem. Uma criança não precisa chegar na idade da Wiley. Um bebê, ele já tem essas emoções dentro de si. Ele não sabe expressar, mas ele já tem tédio, raiva, ódio. E as crianças vão crescendo, egoísmo, inveja. Esse é as consequências da onde nós caímos. E sabe que muitas ideologias, elas rejeitam o cristianismo? E elas rejeitam pelas coisas boas que tem. E tem mesmo. Qualquer religião fora do cristianismo, ou qualquer ideologia, elas têm coisas boas.
Mas tem uma coisa que elas não conseguem lidar. E sabe qual que é? O pecado. Como você resolve o pecado no hinduísmo? Como você resolve o pecado no Islã? Matando? Mata? Resolveu? Como você resolve o pecado no espiritismo? Ah, não, ali tem uma ONG que eles fazem o bem. Oh, que bacana. O que eles fazem? Ah, eles levam comida para o pobre, eles distribuem cesta básica. Que legal. Ali tem um grupo que se preocupa com o meio ambiente. Que bacana. Os cristãos poderiam ajudar. Bacana, vamos sim. Olha, é excelente isso. Você pode participar. Isso devemos até participar. Mas você pergunta, tá, isso tudo que vocês estão fazendo é ótimo, mas como vocês resolvem o problema do pecado? Não, nós não temos como resolver isso. Não tem mesmo. É por isso que só o cristianismo autêntico, ele tem resposta para resolver isso. Então não adianta, sabe, você ter pensamento positivo e achar, as pessoas precisam de estudo para ser legal. Você pode dar estudo. Mas e o pecado? Não, isso aí a gente vê depois. Não, é educação. Pode ter as melhores faculdades, investir muito dinheiro. Tem uma mulher que ela falou para um pastor conhecido: me ajuda. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho um ótimo salário. Eu pago de escola por mês para meus 2 filhos R$16.000 por mês. É um investimento enorme, né? R$16.000 por mês para os meus filhos, para dar uma boa educação para eles. E sabe o que eles estão aprendendo lá na escola, pastor? O quê? Fumar maconha. É falta de educação? É falta de boas escolas? É falta do quê? De libertação. E quem pode dar essa libertação? Só Jesus. Não existe outra. É por isso que nós, cristãos, devemos se enganjar em tudo que for bom para a raça humana, mas nunca esquecer como nós lidamos com o pecado. Como vocês lidam com o pecado? Vocês têm resposta para isso? Ah, se não tem, eu tenho. Jesus pode libertar você de qualquer coisa. Às vezes as pessoas não acreditam nisso. Ah, mas será mesmo? De qualquer coisa, qualquer situação, qualquer vício, qualquer problema, nada é difícil demasiadamente para Ele. Ele é o único libertador. E isso é motivo de alegria para nós. Os judeus, muitos deles, não aceitam isso. Rejeitam Jesus. Mas infelizmente, eles rejeitam porque eles desconhecem o quanto estão necessitados de libertação. Você tem um problema como todos os outros têm. Eu tenho problema como todos os outros têm. Você sente vergonha quando você peca? Não tem como não sentir. Você sente culpa? Quantos e quantos milhares de pessoas, se acreditassem nas palavras de Cristo? Ai, tem uma mulher que ela diz assim: a única coisa que eu invejo os cristãos é o perdão que eles têm. Porque se eu acreditasse em Deus, eu também desfrutaria, mas eu não acredito que existe um Deus. Mas eu invejo isso dos cristãos. Porque todos pecamos, todos somos pecadores, todos temos culpa, todos temos vergonha, todos temos vícios, todos somos pecadores. Mas existe uma grande diferença. Existe aqueles que receberam a libertação de Deus e existe aqueles que estão perdidos. O verso 5, o quinto passo nosso, é o verso 5 e 6, que diz, 35, desculpa, 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se o Filho, e ele está falando aqui dele, porque se ele libertar, então não importa que lugar você esteja, que situação você esteja, quais vícios você esteja vivendo, se o Filho vos libertar, de fato, verdadeiramente em algumas versões, vocês serão livres. E aqui, eu tenho que falar uma coisa. Eu não sei se tem algumas pessoas aqui que ainda não foram regeneradas, ou não têm
confiança que nasceram de novo, ou não sabem que nasceram de novo. Mas os que já nasceram vão me ajudar a explicar isso de uma melhor forma para essa pessoa. Se eu lhe disser assim, você é livre, e você disser para mim assim, eu sou, você está certo ou errado? Cristãos, estou certo. E aí eu respondo assim, mas Jesus falou, todo aquele que peca é escravo do pecado. Você peca ainda? Aí você vai falar assim, Abel, eu peco. Então como você é livre se você peca? Você viu que parece ser uma armadilha, mas não é. A Bíblia, o mesmo evangelista, João, ele fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, mentimos, e a verdade de Deus não está em nós. Então todos os crentes que são libertos, eles ainda pecam. Mas em que sentido eles podem ser libertos? Da mesma forma que nós aprendemos sobre a salvação, nós aprendemos sobre a libertação. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Você foi liberto? Sim. Liberto do quê? Da condenação do pecado, Abel. Eu fui liberto. Por que você foi liberto? Porque eu criei. Eu depositei a minha vida aos pés de Jesus, confessei os meus pecados a Ele, e Ele me libertou da condenação do pecado que era grave, que é grave. E eu sei que eu sou um pecador e eu já fiz isso. Sério que você fez? Sim. Então você está dizendo que você é livre. Livre do quê? Da condenação do pecado. Mas o pecado é tão grave que, mesmo sendo liberto da condenação do pecado, existe uma outra forma. E eu se pergunto, você está sendo liberto do poder do pecado? E aí você pode me dizer assim, Abel, estou. Eu ainda peco de vez em quando, mas estou. Ou você pode dizer assim, eu não estou, cara. Eu passei para o primeiro, mas parece no segundo é muito difícil, eu não consigo. Tem alguns vícios na minha vida que eu não consigo me libertar. É o mesmo libertador. Não muda. O mesmo que libertou da condenação é capaz de libertar do poder. E como acontece isso? Seguindo passo a passo. Se verdadeiramente permaneceres nas minhas palavras, vocês serão livres. Não tem uma outra receita, não tem uma outra forma, não tem um outro passo a passo. Você precisa permanecer. Eu dei 2 exemplos na introdução. 3. O jovem rico, o Simão, fariseu. Os 2 não passaram pelo primeiro estágio de libertação. Mas Marta sim. Marta já cria, você vê isso no diálogo que ela tem quando Lázaro morreu. Eu creio, eu tenho crido que o Senhor é o Cristo. Mas enquanto Jesus estava ensinando, o que aconteceu com Maria? Permaneceu nas palavras do mestre. Eu quero ouvir mais dele, eu quero aprender mais dele. Enquanto Marta, ela se distraiu, desobedeceu o mestre e começou a fazer um monte de outras coisas. Quando ela está extremamente com raiva, revoltada com a sua irmã e não aguenta mais, ela está irada, ela está com raiva, ela está se sentindo usada, ninguém liga, só eu que faço, só eu que trabalho aqui. A igreja está lá, todo mundo sentado e eu estou trabalhando. E ela vem dar uma bronca em Jesus. Senhor, o senhor não se importa de que eu trabalho tanto e a minha irmã fica aí sentada aos seus pés? E o que Jesus diz para ela? Marta, Marta, você está inquieta com tantas coisas. Mas uma coisa só é necessária, Marta. Você precisa também ser liberta de vitimismo. Você precisa ser liberta do seu eu, de orgulho, de tantas coisas. É por isso que você está assim agitada. A Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Ela está perseverando na minha palavra. E isso não lhe será tirada. O que nós aprendemos aqui? Que nos 2 primeiros, eles não passaram pelo exemplo da libertação inicial. Libertação da condenação do pecado. Porém, agora Marta, ela não está conseguindo passar pelo segundo estágio, ou desenvolver e crescer, sendo liberta do poder do pecado.
E tantos cristãos vivem uma vida medíocre sem progresso, porque estão negligenciando. Deixa eu fazer uma aplicação para você nesta hora. Se você está muito cansado em servir a Jesus, reclamando e dizendo que só você que faz e os outros não faz e ninguém trabalha, e isso às vezes te lança num desânimo e até mesmo em uma raiva, talvez você está fazendo, mas de uma forma errada. A melhor coisa seria deixar de fazer um pouco e sentar junto com o mestre para ouvir ele falar. Sentar junto com o mestre para ouvir as suas palavras. Porque enquanto Marta está trabalhando e agitando, Maria está parada ouvindo. Mas o simples fato de separar para ouvir é o melhor trabalho que você pode fazer, com os bons ouvidos, com a mente captando tudo que ele diz. Por quê? No momento em que você se levantar para servir, você vai servir de uma forma diferente. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Quanto tempo demora para fazer uma refeição, sei lá, vamos dizer que tinha 12, 13, umas 15 pessoas. Uma mulher sozinha trabalhando na cozinha, preparando uma refeição para 15 pessoas. Quanto tempo demora? Um dia inteiro de trabalho? Um meio-dia dá para fazer, Neila? Neila, a Mônica, meio dia de trabalho sozinha. Talvez vão reclamar, não, só eu estou fazendo aqui, mas meio dia de trabalho dá conta. Marta, ela ficou sentada, ouvindo o seu mestre. Mas quando ela levanta para servi-lo, que ela quebra o vaso de alabastro e unge Jesus, e Judas ainda critica porque ela estava fazendo isso, João nos afirma que aquilo que ela ofereceu para Cristo, sabe quantos dias de trabalho custava? 300 dias de trabalho. Mas ela não fez com pesar, ela não fez reclamando. Era a sua economia, talvez a sua economia do casamento que ela estava guardando. Sabe, aquela economia que... Mas agora ela viu, ele é mais precioso para mim do que tudo. E eu não vou guardar isso. Eu quero ungir o meu mestre. Mesmo sendo criticada, ela vai e faz. O trabalho sendo feito, quando você passou o tempo aprendendo quem é Jesus e quão digno ele é, dificilmente você vai fazer isso de outra forma que não o glorifique. E para terminar, Jesus, ele está explicando sobre liberdade e libertação. Mas a libertação, ela tem dois lados. Livres do quê? E livres para quê? O que Jesus está oferecendo para os seus ouvintes é que ele tem poder para livrá-los da condenação do pecado. Ele tem poder para livrá-los da ira de Deus, livrá-los do egocentrismo, do desejo de agradar os homens, ou de agradar a Deus para ser aceito. Nós nunca conseguiríamos. Então é livre disso que Jesus está oferecendo, mas livres para fazer algo. E o que é esse algo que Deus te liberta da escravidão e te manda para ser discípulo, para glorificá-lo? Livres no sentido positivo era para desfrutar uma paz com Deus, um relacionamento com Ele. Livres para amar a Deus e o próximo. Livres para ser responsáveis diante das leis de Cristo e obedecê-las. E eu não me lembro de um convite melhor do que o convite que Ele faz lá em Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe que esse convite? Você está carregando um fardo pesado. E eu sei que é. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Livres da culpa, do pecado, do medo, da ansiedade. Agora, livres para quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Como que é o tomai sobre o meu? E aprendei de mim, permanecer firmes nas minhas palavras, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero terminar contando uma experiência de um homem chamado John Newton. John Newton, ele trabalhou muito tempo nos navios negreiros que trazia os escravos para ser vendidos.
Nas histórias desses transportes eram feitos de uma forma tão desumana que muitos desses negros, eles morriam na viagem, os que estavam fracos ou doentes. Muitos deles viajavam num porão sujo. E John Newton, ele trabalhou nesse comércio por vários anos. Depois ele foi compositor de alguns hinos também. Mas depois ele se converteu. E ele compôs uma música muito famosa chamada Amazing Grace. E dizem que a melodia dessa música ele aprendeu em uma das viagens. Em uma das viagens, quando ele desceu naquele porão fedido, dizem que ele viu um negro de joelhos orando ao Senhor. Enquanto o navio vinha e aquele barulho de águas, e esse negro orava, e depois de orar ele começou a cantar uma música. E a música que ele começou a cantar, Newton não se lembra das letras, mas ele nunca pôde esquecer a melodia, que era e o negro cantava Quando ele se converteu, ele compôs uma música e deu o título Maravilhosa Graça. E você entende por um momento como que é a libertação de Deus. Enquanto um homem que se julga livre trabalha no transporte de escravos, que todos acreditam que são mercadoria e devem ser vendidos, enquanto esse homem branco se julga livre, ele é escravo do pecado. Enquanto esse negro de joelhos adorando o Senhor Jesus é livre. Você entende o contraste? Essa é a libertação acima de todas as outras. E depois que John Newton, ele conhece a maravilhosa graça que salvou esse negro, que nós nem sabemos o nome dele, mas que Deus sabe. E ele está com o Pai. John Newton escreve assim: eu não sou o que devo ser. Eu não sou o que quero ser. Também não sou o que espero ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais como eu era antes. Jesus Cristo me libertou. Eu quero que vocês se coloquem em pé, para que nós possamos orar.